Beleza. Vamos começar então, docinhos de 100. Primeiro eu vou começar com uma prece, daqui a pouco a Eli, pode ser que ela chegue, pode ser que ela não chegue, né? Mas a gente vai dar sequência aqui, né? Conversei com ela essa semana, já tinha migrado o grupo Luzes para segunda-feira, porque de sexta-feira o pessoal não estava chegando, e aí começou a acontecer o que aconteceu lá com o Jovino, com a Eli, eles acabaram dando uma parada, eu pedi para ela para a gente dar sequência na leitura, então, né? Para não ficar desprovido. E aí ela me deu essa permissão, pode ser que ela entre, pode ser que ela não entre, mas a gente segue aqui, tá bom? Para segurar a egrégora, né? É importante. Então vamos lá. Pedir para vocês fecharem os olhos, quem sentir, pode colocar a mão no coração. Vamos nos aproximar de nós. Respira. Encontra seu tom. Seu ritmo, sua temperatura. Você em sua perfeita sincronicidade. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos todas as coisas segundo este mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Pelo Espírito Santo e nosso professor, irmão mais velho e amado Jesus Cristo. Amém. Quem sentir de voltar, pode abrir os olhos lentamente. E nós paramos aqui no capítulo 3, hoje a gente vai ler a seção 6, o julgamento e o problema da autoridade. Quem tiver com o livro físico aí, a página é 49. Vou começar a ler então, tá bom? Nós já discutimos o juízo final, mas em detalhes insuficientes. Depois do juízo final, não haverá mais nenhum. O julgamento é simbólico, porque além da percepção, não há julgamento. Quando a Bíblia diz, não julgueis para que não sejais julgados, quer dizer que, se julgas a realidade de outros, serás incapaz de evitar julgar a tua própria. Escolher julgar, ao invés de conhecer, é a causa da perda da paz. O julgamento é o processo no qual se baseia a percepção, mas não o conhecimento. Eu já discuti isso antes em termos da seletividade da percepção, mostrando que a avaliação é o seu pré-requisito óbvio. O julgamento sempre envolve rejeição. Nunca enfatiza apenas os aspectos positivos do que é julgado, seja em ti ou nos outros. O que foi percebido e rejeitado, ou julgado e considerado insuficiente, permanece na tua mente porque foi percebido. Uma das ilusões de que sofres é acreditares que, quando fazes um julgamento contrário a alguma coisa, ele não tem efeito. Isso não pode ser verdadeiro, a não ser que também acredites que aquilo
contra o qual tu julgaste não existe. Evidentemente, não acreditas nisso, ou não terias feito um julgamento contrário. No fim, não importa se o teu julgamento está certo ou errado. De qualquer forma, estás colocando a tua crença no irreal. Isso não pode ser evitado em nenhum tipo de julgamento, porque nele está implícito que tu acreditas que a realidade é tua para que seleciones dela o que quiseres. Alguém gostaria de falar? Eu achei interessante quando ele falou que o julgamento sempre envolve a rejeição. E que todas as vezes que a gente julga, independente se tiver certo e errado, até porque a gente não tem capacidade para fazer esse trabalho de julgar, né? Mas estando certo ou errado, ainda assim, nós acreditamos nisso como verdade absoluta. E aí a gente faz um recorte da realidade, né? Um recorte, como se a gente pegasse só uma parte, devido à seletividade da percepção. Então, a percepção, ela seleciona aquilo que ela quer que entre na nossa consciência, né? Para confirmar aquilo que a gente acredita. E esse é o movimento do julgamento. Ele usa a percepção como base. Aquilo é verde, aquilo é azul, aquilo é amarelo, aquilo é bonito, aquilo é feio. E todas as vezes que a gente entra em contato com aquilo, aquilo é daquele jeito que a gente já determinou, porque nós já julgamos. E aí a pergunta, mas o que é azul vai deixar de ser azul? Não, mas vai ser indiferente. A gente vai se relacionar a partir do conteúdo, né? Não é só aquilo e ponto. Afinal de contas, tem vários tons de azul. Cada um pode ter pensado num tom diferente, né? São muitas possibilidades. E de universalidade também, né? No polo, no polo norte, eles distinguem, né? Os brancos, os tons de branco. E para a gente tudo é branco, né? Só branco. Julgar, então, é a gente se limitar, né? A gente acaba se limitando. E o mais interessante também que ele falou é que nós não podemos evitar o auto-julgamento. A partir do momento que a gente fica julgando o outro, o auto-julgamento é inevitável, porque é isso que a gente está ensinando e aprendendo também, né? Então, ele continua assim, no 3. Tu não tens ideia da tremenda liberação e da profunda paz que vem de te encontrares contigo mesmo e com teus irmãos totalmente sem julgamento. Quando reconheceres o que és e o que são os teus irmãos, compreenderás que qualquer forma de julgá-los é sem significado. De fato, o seu significado está perdido para ti, precisamente porque estás julgando. Toda incerteza vem de acreditar que tu estás sob a coerção do julgamento. Não precisas do julgamento para organizar a tua vida. E certamente não precisa dele para organizar a ti mesmo. Na presença do conhecimento, todo julgamento é automaticamente suspenso. E esse é o processo que permite que o reconhecimento substitua a percepção.
Eu vou compartilhar com vocês a brincadeira. A Sânia acabou de escutar na aula da Mônica, mas eu vou compartilhar aqui, pessoal, a brincadeira que eu estou fazendo. Comecei a fazer recentemente, né, com relação a isso. Eu peguei, me deu um insight de pegar a forma de relacionamento do Espírito Santo como referência, né? Então, no livro, ele fala que o Espírito Santo se relaciona com o perfeito. Ele reconhece as ilusões, mas ele não se relaciona com elas, ele se relaciona com o que é perfeito. Então, eu comecei a fazer essa brincadeira. De tudo que eu me relacionar, que vier qualquer coisa, eu sempre me relaciono a partir do perfeito. Não é porque eu não estou reconhecendo a perfeição que deixa de ser perfeito. Então, a perfeição está lá. O fato de eu não reconhecer não significa que não está lá. Então, tudo que chega para mim é perfeito. E aí não tem espaço para julgamento, porque o que é perfeito não pode ser melhorado e não pode ser piorado. É perfeito. É perfeito, né? Isso realmente é muito confortável, é que nem o que ele fala aqui. É realmente muito confortável. Fala, Cir. Eu senti de falar para vocês o seguinte, nós podemos escolher nossas coisas sem julgar. Por exemplo, tem vermelho, verde e amarelo. Eu posso escolher o amarelo sem julgar que o verde é pior, que o verde é horrível, que o vermelho é isso, que o vermelho é aquilo, sabe? Deixar o julgamento de lado, entrar naquela mente no modo, no presente, você vai escolher aquilo que mais reflete a tua frequência vibratória. E não porque o vermelho é ruim, não, porque a tua preferência é o amarelo. Não porque o azul não sei o que, não, é porque a tua preferência é amarela, a preferência do outro é azul, do outro é vermelho. Se tem uma pessoa que prefere o vermelho é maravilhoso também. É uma questão de preferência. É assim que nós fazemos. Você escolhe a tua preferência, você não precisa julgar, por exemplo, eu estou escolhendo esse aqui porque o resto não presta. Você não tem que fazer esse tipo de julgamento, sabe? Foi o que eu senti de falar. Então, a gente, quando deixa de julgar, você vai escolher o que serve para você, o que te vai servir naquele momento, sem depreciar o outro, as outras cores, ou cores são os exemplos aqui, né? Sem depreciar, né? É uma maneira amorosa de escolher as tuas coisas, sem julgar o resto. É o que faz sentido para você, né? O que faz sentido. Pega o que faz Sim, sentido. você sintoniza com aquilo, né, Gi? Você sintoniza aquilo aqui está de acordo contigo, está sincronizado, sintoniza com aquilo. E não quer dizer que outra cor não presta, é ruim ou isso, aquilo, não. É que para você aquela é a certa. Simples assim. E nós podemos honrar todas as cores, decidir por uma, sem acreditar que nós estamos perdendo as outras. Um exemplo. Sem atacar as outras. Sem atacar as outras, na certeza de que todas existem para atender às necessidades de todos. Afinal de contas, nós estamos aqui experienciando a diferença, né? Então, a diferença é necessária. É absolutamente necessária para atender a necessidade de todos. Então, não existe um melhor ou um pior. Existe as possibilidades, né? E você não tem nem que ser indiferente. Aquilo não tem que ser indiferente para você. É um azul, é lindo, maravilhoso, mas a minha preferência é amarelo. Né? É tudo perfeito, desse jeito mesmo. Tudo é perfeito. Quem mais quer deixar eu ouvir? Nobel, deixa eu te ouvir. Rosa. Cadê vocês? Sânia. E quando a gente... Fala, Rosa. E quando a gente escolhe uma cor, mas na verdade a gente queria escolher outra. Isso. Olha lá que interessante. E agora? Agora pegou. É que você está recebendo dois fluxos de informação. Se você, Rosa, quando a gente se conecta de verdade com o nosso espírito, você vai pegar a cor perfeita para você. Você não vai ter dúvida.
Você está tendo dúvida ainda? De repente você quer pegar as duas, pega as duas. Não, Faz não uma composição com as duas. Mas são fluxos de informação, dois fluxos diferentes. Se você se conectar de verdade com o teu espírito, ele vai direcionar para você exatamente a cor que você deve pegar, sem dúvida mesmo. Aí eu tô esperando que o Espírito me oriente nisso. Amém. Amém. Eu acho que só o Espírito Santo mesmo que faz a gente ver o mesmo tom e as mesmas cores, né? Porque, por enquanto, né, tem hora que eu vejo uma cor e falo, é azul. Aí eu falo, não, mamãe, é verde. Então, tem tantas nuances, né, tantos tons que podem ser olhados pelas percepções, né, de várias formas, mas existe uma cor real, né? Que É o lindo isso. espírito, não é? Eu me lembrei de uma passagem aqui daquela. Todo mundo conhece aqui, imagina o Abraham Hicks, lá da Esther, aquela pessoa que faz aquela canalização. Eu acho que a Gigi falou dela. Ela falou que ela precisava fazer compra e ela falou assim: eu ia no supermercado e passava horas, pegou isso, essa. Numa pilha, por exemplo, de manga, qual manga que eu vou escolher aqui? São todas iguais, mas não são. Pegava uma, jogava outra, jogava outra e pegava, não é essa, é aquela. Aí o espírito falou para ela assim: deixa eu escolher para você a tua compra. Ela estava com pressa e ela tinha que fazer aquela compra, não tinha tempo de ficar lá enrolada e estava preocupada com isso. E ele falou: deixa eu escolher para você a tua compra. Ela falou: então tá bom. Aí disse que ela entrou no supermercado e deixou ele escolher. Que ele pegou esse, bateu a mão naquele, pegou aquilo, pegou outro. 5 minutos estava pronta a compra. E ela foi embora e falou: nossa, é fácil. Não teve aquela confusão, sabe, de escolhe uma pilha de mexerica, escolher 10 mexericas e trocando. Quando a Rosa falou, né, sobre a questão do conflito, lembra que a gente está falando sobre o conteúdo, né? Nós não estamos falando sobre essa questão da percepção e do julgamento. Independente do exemplo, eu vou continuar com as cores, mas tudo é julgamento, né? Ah, mas eu quero. E quando eu quero uma e escolho a outra? E quando eu escolho uma e queria a outra, né? Ainda assim é julgamento. Eu gosto de brincar que quando a gente está num conflito entre duas opções, que é sempre o convite agradável do ego, né? E aquela sensação de que se eu escolher uma eu vou perder, ou eu nunca vou saber, todas aquelas historinhas que ele contam. O que eu mais gosto de fazer é, eu não sei, e eu reconheço que são duas ilusões disputando qual é a verdadeira, né? Daqui não está o conteúdo. Então, eu solto. Esse soltar faz com que a certeza ela apareça quando a gente estiver no estado de paz, quando a gente decidir pela paz, independente da gente ter a resposta ou não. Fala, Rosa. Não, já me orientou agora. Obrigada. Obviamente que, em última instância, né, a cor é o que menos importa, né? O que importa vai ser a experiência que a gente vai ter. Ok? Então, vamos lá. No 4. Espera aí que eu vou aceitar a Bela. Oi, Bela. Tá aí? Oh, oi, Bela. Boa noite, bem-vinda. A gente vai começar a ler o parágrafo 4 do capítulo 3 aqui na seção 6, é a página 50 do livro, se você tiver o livro físico aí. É do... Um Curso em Milagre. Curso em Milagre, 50, tem sim. Vocês estão começando agora? Não, a gente está dando sequência na leitura aqui. Não, eu falo a reunião. A reunião começou às 7, às 19. Então, vamos lá. Enquanto ela encontra lá, eu vou dar sequência aqui. Página 50, parágrafo 4. Nós estamos tratando sobre o julgamento e o problema da autoridade.
deixa eu reforçar a frase que eu achei muito pertinente. O julgamento sempre envolve rejeição. Lembrando que tudo que a gente rejeita, a gente projeta. E é uma boa a gente aceitar que a gente pode ficar confuso às vezes. Aceitando essa confusão, a gente pode incluí-la no abraço e permitir que o que é para ser se revele, né? A gente sai do campo de batalha, sai da encrenca, da treta, da necessidade de ter respostas, a busca frenética por uma certeza que nunca vai chegar, né? A partir de disputas entre ilusões. Então, no 4, ele fala assim: tu estás muito amedrontado com todas as coisas que tem percebido, mas tens te recusado a aceitar. Se tivesse combinado, não dava certo, né? Tu estás muito amedrontado com todas as coisas que tem percebido, mas tens te recusado a aceitar. Ok, eu aceito que eu estou amedrontado com as coisas que eu tenho percebido. Ok? Não é? Acreditas que por teres te recusado a aceitá-las, perdeste o controle sobre elas. É por essa razão que, às vezes, em pesadelos ou em disfarces agradáveis naqueles que parecem ser os teus sonhos mais felizes. Nada do que te recusaste a aceitar pode ser trazido à consciência. Não é perigoso em si, mas tens feito com que pareça perigoso para ti. Giovana, é aquilo que a gente estava conversando, de jogar as coisas debaixo do tapete, né? E ele fala aqui, ó, nada do que parece ser os teus... Não, cadê? Nada do que te recusas a aceitar pode ser trazido à consciência. Então, se a gente não olhar e reconhecer, não tem como ele trazer, né? Sim. Exatamente. Se a gente não olhar e não reconhecer, nós não entregamos para o Espírito Santo corrigir, porque a gente rejeita. A partir do momento que a gente rejeita, a gente não assume a responsabilidade. Então, a gente projeta. Essa projeção envolve a culpa dos outros com relação a tudo que a gente criou e não deu certo, envolve o nosso auto-julgamento, sensação de impotência, insatisfação crônica, porque nós rejeitamos uma parte nossa, o que é nosso. Por isso da autorresponsabilidade. Antes de entregar para o Espírito Santo, sempre é importante reconhecer e aceitar que é meu. Em um dado momento eu criei isso. Obviamente que não tem alinhamento com a verdade, mas eu criei. E a partir daí, quem desfaz é o Espírito Santo. Mas eu tenho que reconhecer, eu tenho que trazer isso para a luz e aceitar que é meu, porque fui eu que fiz. Ok? Quando te sentes cansado, é porque julgaste a ti mesmo, como se fosses capaz de estar cansado. Quando ris de alguém, é porque julgaste esse alguém indigno. Quando ris de ti mesmo, necessariamente ris dos outros, nem que seja apenas porque não podes tolerar a ideia de ser mais indigno do que eles. Tudo isso te faz sentir-te cansado, porque é essencialmente desanimador. Tu não és realmente capaz de estar cansado, mas é muito capaz de exaurir a ti mesmo. A tensão do julgamento constante é praticamente intolerável. É curioso que uma capacidade tão debilitante tenha vindo a ser tão profundamente apreciada. No entanto,
Se desejas ser o autor da realidade, vais insistir em te apegar ao julgamento. Tu também vais considerar o julgamento com medo, acreditando que um dia será usado contra ti. Essa crença só pode existir na medida em que acreditas na eficácia do julgamento como uma arma de defesa da tua própria autoridade. Então, quando a gente entra em julgamento, né, a gente disputa é como se a gente usurpasse, né? Usurpasse Deus, o Criador, né? Usurpasse o Criador. Então, a gente se coloca enquanto separados, querendo dar realidade para a separação. Porque o julgamento, ele não traz para a união, ele reforça a separação. Todo julgamento parte para reforçar a separação. Traga, Cir. Quer falar, Cir? Sim, pessoal. Quando acontece alguma coisa lá fora, que a gente fica chateado, magoado, a gente acha que aquela coisa que aconteceu lá fora, que a gente está bravo, chateado porque aquela coisa me fez sentir assim. A gente acha que aquela pessoa me fez sentir assim, aquela coisa me fez sentir assim, mas na verdade é o nosso julgamento que nos faz sentir mal. Não tem nada a ver com aquela situação lá fora. A gente acha que aquilo, eu vi uma cena ali que eu não gostei muito, aquela cena, eu fiquei muito chateado com aquela cena, então aquela cena me fez sentir mal. Não. É o julgamento nosso em relação àquela cena, aquele ser, aquela situação é que nos faz sentir mal. Se você retira o teu julgamento, você está com a tua mente livre para ver a verdade. Então, isso é uma regra básica. Se eu estou sentindo mal, eu estou julgando. E não é aquilo, e sim o meu julgamento que me faz sentir mal. Muito bom. Obrigado, Cir. Muito bom. Seguindo. No 6. Deus oferece só misericórdia. As tuas palavras só derivam... Não. As tuas palavras só deveriam refletir misericórdia, porque isso é o que tens recebido, e isso é o que deverias dar. A justiça é um recurso temporário, ou uma tentativa de ensinar-te o significado de misericórdia. Só é julgadora porque tu és capaz de injustiça. Eu tenho falado de diferentes sintomas e nesse nível a variação quase sem fim. Contudo, só há uma única causa para todos: o problema da autoridade. Esse é a raiz de todo mal. Cada sintoma que o ego faz envolve uma contradição em termos, porque a mente está dividida entre o ego e o Espírito Santo. De forma que qualquer coisa que o ego faça é incompleta e contraditória. Essa é a posição insustentável. Essa posição insustentável é o resultado do problema da autoridade, que por aceitar o único pensamento inconcebível como sua premissa, só pode produzir ideias que são inconcebíveis. O tema da autoridade é realmente uma questão de autoria. Quando tens um problema de autoridade, é sempre porque acreditas que és o autor de ti mesmo e projetas tua delusão nos outros. Assim, percebes a situação como se os outros estivessem literalmente lutando contigo pela tua autoria. Esse é o erro fundamental de todos aqueles que acreditam que usurparam o poder de Deus. Essa crença é muito assustadora para eles, mas dificilmente abala a Deus.
Ele está, todavia, ansioso por desfazê-la, não para punir suas crianças, mas somente porque sabe que ela faz com que sejam infelizes. Às criações de Deus é dada a sua verdadeira autoria, mas tu preferes ser anônimo quando escolhes separar-te do teu autor. Estando incerto da tua verdadeira autoria, acreditas que a tua criação foi anônima. Isso te deixa em uma posição em que acreditar que tu criaste a ti mesmo soa significativo. A disputa em torno da autoria deixou tal incerteza em tua mente que ela pode até mesmo duvidar se realmente existes ou não. Somente aqueles que entregam todo o desejo de rejeitar podem saber que a rejeição de si próprios é impossível. Tu não usurpaste o poder de Deus, mas o perdeste. Afortunadamente, perder alguma coisa não significa que ela se foi. Simplesmente significa que tu não te lembras de onde ela está. A sua existência não depende da tua capacidade de identificá-la, nem mesmo de localizá-la. É possível olhar a realidade sem julgamento e meramente conhecer que ela existe. Ou seja, né? O amor segue nos nutrindo para nós experienciarmos o que quisermos, né? Inclusive, desconsiderar a existência dele. Continuamos existindo e sendo vistos como dignos, né? A nossa existência não depende do que a gente pensa ou de qualquer outra coisa, porque nós somos criação, não criadores de nós mesmos, de nós mesmos. Por isso que a gente não tem premissa para se julgar, porque não fomos nós que nos fizemos. Por isso que nós não temos premissas para julgar o mundo e o outro, porque não fomos nós que fizemos. Porém, aqui no SEM também fala que teve um mundo que nós fizemos. E esse mundo que nós fizemos é exatamente este mundo descontextualizado, que ele está falando aqui, que nasceu de todos os nossos julgamentos e de tudo que a gente quis criar em cima do que já foi criado. Dá para entender isso ou não? É desse mundo que a gente tem que ser salvo. Isso é aceitar a expiação para nós. A paz é uma herança natural do espírito. Cada um é livre para se recusar a aceitar a própria herança, mas não é livre para estabelecer o que é a sua herança. Já foi feito. O problema que todos não podem deixar de decidir é a questão fundamental da autoria. Todo medo vem em última instância e, às vezes, por meio de estradas muito tortuosas da negação da autoria com A maiúsculo.
Nós negamos que isso é assim, né? Nós negamos que nós somos perfeitos. Nós negamos que nós somos o Filho Santo de Deus. Nós negamos a nossa própria realidade na forma. Criamos realidades paralelas, né? Construímos expectativas e frustrações. Rejeitamos as nossas sombras, né? Criamos barreiras para o amor, porque um dia nós acreditamos que o amor pode nos machucar. Acreditamos sim que Deus iria nos punir. Criamos medo. É desse mundo que nós temos que ser salvos. Isso faz sentido para vocês? Ou este mundo que nós temos que salvar, né, gente? É esse mundo que nós temos que salvar. Perdoando tudo isso, né? Tudo isso que nós fizemos. Através do perdão, né? O perdão é a ferramenta principal. Aí, na sentença 5 do parágrafo 10, ele fala assim: a ofensa nunca é feita a Deus, mas só àqueles que o negam. Negar a sua autoridade, com A maiúsculo, é negar a ti mesmo, a razão da tua paz, e do modo que só te vês em segmentos. Essa estranha percepção é o problema da autoridade. Ou seja, a gente se fragmenta. A gente se fragmenta. A partir do momento que a gente projeta, que a gente rejeita, a gente começa a se fragmentar na mente, tá? Porque nós permanecemos inteiros. A questão é, esses julgamentos, essas projeções, a gente vai experienciar as consequências de tudo isso, porque a separação é impossível. A separação é impossível. Então, a gente vai experienciar mais desconforto, mais julgamento, mais medo, mais separação, mais comparação, mais insatisfação. Por quê? Porque nós estamos rejeitando ao invés de aceitar. Aceitar o quê? Nós estamos seguros que nós somos perfeitos, que nós somos livres, que nós somos amados, que absolutamente nada nos desqualifica diante do amor de Deus, que Deus não vai nos punir, que não existe castigo, não existe pecado, que eu posso experienciar esse instante santo agora, sem me preocupar, sem planejar, que eu estou seguro. Não preciso criar um personagem em cima do que já foi feito. Não preciso me tornar algo, eu já sou perfeito, não pode ser melhorado e não pode ser piorado. Logicamente que o movimento é constante e aqui a mudança também é. Evidentemente, hora ou outra você vai se perceber diferente. De repente, um milagre vai pular nos seus olhos, né? Uma sensação de alegria, enfim, uma sensação de alegria sem nenhuma condição. De repente você está feliz, de repente você está em paz. Você se experiencia de uma forma diferente. Né? Por quê? Porque o Espírito Santo está mudando a nossa percepção. Está unificando. Né? Tem uma frase no curso que ele fala assim: aonde está a tua fraqueza, está a tua força. A nossa fraqueza é tudo que a gente rejeita em nós. Tudo que a gente rejeita em nós é aquilo que a gente não quer ver. Tudo que a gente não quer ver, a gente projeta. A gente se fragmenta. E é isso que nós temos que pegar para nós. É isso que é nosso. Parar de entregar
de jogar para fora. É nosso. Integra. Integra. Alguém quer falar? Me veio uma expressão aqui, não sei de onde que eu ouvi, aí eu até busquei aqui no Google, falando alter ego. Alter ego. Parece que é tipo uma dissociação de personalidade, né? Que a pessoa, ela se vê de mais de uma forma, né? E aí talvez seja essa separação, né? Desse contraste dela com ela mesma, e o Espírito Santo une, né? A gente não precisa dos conceitos, né? Ele te conta quem é você, né? Ele te conta quem você é porque foi ele que te criou. Quando a gente não sabe quem a gente é, ou quando a gente negocia a nossa verdadeira identidade, qualquer coisa que falam da gente, inclusive o que falam de nós, é muito importante, né? Dá liga, cola. Agora, quando a gente sabe qual é a nossa verdadeira identidade, uma pessoa, inclusive você mesmo, falar para você que você é incompetente ou que você é uma maçaneta, é a mesma coisa. Não vai dar liga, porque não foi você que se fez, não fui eu que me fiz, então nós não temos premissas para nos julgar, a gente nem sabe quem nós somos e que dirá julgar e falar o que é. Não foi a gente que fez. Já foi feito. Pergunte para quem sabe. Acredite em quem sabe. E ele já falou aqui. Nós somos o amor. Ah, mas eu não reconheço isso. Não significa que não é. Queira ver, que ele te mostra. Decida por ele. Decida com ele, que ele te mostra. Né? Desiste de querer saber a partir das referências do mundo, das coisas que o mundo conta, é a sua intimidade com as suas extensões que vai te revelar a verdade sobre você, sobre tudo, sobre todos. É no relacionamento vertical. O mundo, os livros não têm essa resposta. Pode ter a resposta na palavra, mas a experiência é o relacionamento. É só no relacionamento. E é só a experiência que revela. Porque aqui é tudo muito conceito, conceito, conceito. Ah, eu sei que eu sou amor, mas eu não amo. Tá, eu sei que eu sou perfeito. Como assim perfeito? É a experiência, é o relacionamento, é a intimidade. Priorizar o relacionamento na verticalidade, nas suas extensões. Fala, Bela. E tem aquela outra também, personalidade, né, do mundo que fala assim, outro dia me perguntaram qual que é seu enneagrama, não sei se vocês conhecem enneagrama. Já ouviram falar? É tipo sanguíneo? Não sei. Tem Tipo isso. Aí, Já ouvi. o meu é número 6, né? Fui fazer o teste. Mas aí, na hora que eu fiz o teste, eu falei, gente, isso aqui é o enneagrama da Isabela. O meu ser, ele não é. Eu lembrei de você falando na Giovana. Já entreguei ela, já entreguei. Então, assim, você pode fazer vários testes para ver qual que é a sua personalidade e tudo, mas a gente acredita, né? E aí, na hora que, depois que eu conheci o curso em Milagres, eu falei, não, isso não é a verdade sobre mim, eu não sou isso que tá falando que eu sou, que me coloca a gente numa caixa e pronto, né? Você tá detonada a ser aquilo. Agora, você imagina uma pessoa que um lugar ela é reconhecida por um nome, em outro ambiente por outro nome, e no meio familiar por terceiro nome, e aí ia vir aquela salada de fruta, quem sou eu? Quem sou eu? Só eu que sei. Eu lembrei de outra expressão. Todo mundo vê o furo da minha sandália, mas não sabe o caminho que eu passei, não. O legal dessas brincadeiras, Bela,
que a gente pode fazer sem medo, por favor, se vocês se identificam com essas coisas, eu gosto muito de lembrar que o Espírito Santo não rejeita nada, né? Não sejamos tão tiranos assim, de falar, isso não é a verdade, eu não quero ver, mas tá lá com o dedinho coçando. Calma, brinca, né? Se lembra apenas que não é só isso, mas ali pode ter uma lembrança, né? A gente nunca se sente atraído por algo sem querer, né? Nosso coração, ele vai pulsar na direção que nós temos que ir, a experiência que Cristo quer viver através de nós. E a forma está incluída nisso. Está incluída nisso. Não é a nossa função separar real e falso. Essa não é a nossa função, essa é a função do Espírito Santo. Senão a gente teria que ficar julgando 24 por 48. Oh, meu Deus, isso aqui vai perecer, isso aqui não é real. Oh, gente. Deus não ia fazer isso com a gente, né? Aonde que tem sanidade nisso? Nossa função não é essa. Nossa função é ficar em paz. A paz vem através da aceitação e do perdão. Da nossa intimidade com o Espírito Santo, com as nossas extensões, com a unidade. A gente priorizar esse relacionamento. Essa é a nossa função. Buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. É você feliz e satisfeito de ser quem você é. É você, de repente, experienciando, num dado momento, o presente, e se você dá uma passeada no futuro, você não experiencia medo. Uai, isso é um milagre. Se você dá uma passeada no passado, você não experiencia tristeza. Mais um milagre. Liberdade é a nossa natureza. O Espírito Santo não rejeita nada. Por que eu vou rejeitar? Se eu estou seguro. Ah, vamos ver Zodíaco? Se chamou sua atenção? Não hesite. Tem uma mensagem para você ali. Se não chamou sua atenção, pula. A gente está aqui para brincar. Já acabou, já. Já acabou. Não é? Para que levar a sério? Não leve tão a sério, né? De tirania nós já estamos fartos. Então, vamos lá. Às vezes, né, Giovana, a gente está tão acostumado com as crenças limitantes, com andar em fila, e amarrar cabelo, e andar né, de meia alta, são tantas regras, né, tantas forminhas, que se a gente experimenta a liberdade, a gente fica meio perdido, né? Assusta, né? Tem que correr para a forminha. Assusta. E a boa notícia é que agora a gente pode, ao invés de correr de Deus, a gente pode correr para Deus. E aonde Deus está? Aqui. É você ser honesto e fiel com você. Com mais ninguém. Não é o mundo que se curva, não é nós que nos curvamos e nos ajustamos ao mundo. É o mundo que se curva a nós. A partir do momento que nós priorizamos essa fidelidade com a gente mesmo. Isso é a guiança do Espírito Santo. Não estou falando, não estou fazendo porque eu quero me ajustar a alguma coisa. Eu estou sendo. Onde que tem medo nisso? Estou sendo, e eu posso ser. Essa é a minha herança. Eu posso permitir que os meus irmãos sejam. Essa é a minha herança. Eu posso deixar o mundo ser quem ele é. Deixe o mundo em paz, deixe o outro em paz e se deixe em paz.
Não há ninguém que não se sinta de algum modo aprisionado. Se esse é o resultado do seu próprio livre-arbítrio, ele tem que considerar a sua vontade como não sendo livre, ou ficaria bastante evidente o raciocínio circular dessa posição. A vontade livre tem que conduzir à liberdade. O julgamento sempre aprisiona, porque separa segmentos da realidade pelas escalas instáveis do desejo. Desejos não são fatos. Desejar é interferir que o exercício da vontade não é suficiente. No entanto, ninguém em sua mente certa acredita que o que é desejado é tão real quanto aquilo que a vontade determina. Em vez de que, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino do céu. Dize, seja a vossa vontade em primeiro lugar o reino do céu. E tu terás dito, eu conheço o que sou e aceito a minha própria herança. Alguém gostaria de ler de novo o parágrafo 11? Que eu não entendi absolutamente nada. Quer ler pra gente, Bela? Não há ninguém que se sinta de algum modo aprisionado. Se esse é o resultado do seu próprio livre-arbítrio, ele tem que considerar a sua vontade como não sendo livre, ou ficaria bastante evidente o raciocínio circular desta posição. Então, peraí, Bela. Então ele fala assim, ó, que não há ninguém que não se sinta de algum modo aprisionado, né? E isso é o resultado do nosso livre-arbítrio. Então ele considera a nossa vontade, esse livre-arbítrio nosso, considera a nossa vontade como não sendo livre, foi aquilo que a Sânia falou, né? Quando a gente sai da caixinha, né, parece que a gente tem que colocar a bota e entrar na fila e não sei o que tem, quando a gente sai dessa caixinha, né, parece que a gente quer voltar. Mas sim, esse livre-arbítrio considera uma vontade de nós não sermos livres, né? Nossos irmãos de estrela nos chamam de mestres da limitação. Somos conhecidos assim no cosmos galáctico. Porque se eu preciso de livre-arbítrio, é porque eu estou me sentindo preso, né? Você não acha? E agora? O que vocês acham? Eu preciso ser livre. Por que eu preciso ser livre? Porque eu estou me sentindo preso. Eu não reconheço quem eu sou, que eu já sou livre. Eu não preciso, eu já sou livre. Né? O contrário, você não sabe que você tem livre-arbítrio, se coloca no lugar de escravo, de preso. Também dá. O que falou? Ele tem que considerar a sua vontade como não sendo livre. Então, se ele quer ser livre, ele considera que ele não é livre. Que ele é preso. Ele parte da premissa que a realidade dele é presa, né? Por isso que ele busca liberdade. Ele não reconhece que ele já é livre. É isso? Aqui está falando no 3, assim, ó, a vontade livre tem que conduzir à liberdade. Então, se ele tem a vontade de ser livre, porque ele quer ser liberto, ele quer sentir liberdade. E se ele quer liberdade, ele se sente preso. Se aprisiona. E depois? O julgamento sempre aprisiona, porque separa segmentos da realidade pelas escalas instáveis do desejo. Ah lá. Então eu olho, o movimento, ele é contrário, né?
percepção olha, seleciona, julga e volta com aqueles conceitos prontos, inquestionáveis. Esse é o movimento. Só entra na consciência aquilo que a gente quer que entre, né? Esse é o movimento. Da percepção linkada com o julgamento. O movimento do aprisionamento, né? Porque depois isso precisa ser desfeito, porque já foi criada. É uma realidade paralela, descontextualizada da realidade. O movimento contrário é: eu olho, reconheço, não julgo e permito que a verdade me mostre o que é, sem interferência. Eu não entendi essa parte que fala assim, ó, porque separa segmentos da realidade pelas escalas instáveis do desejo. Desejo. Então, é sempre desejo, né? Assim, ó, eu desejo que, o meu desejo é que eu seja de um jeito, eu crio um ideal para mim. Eu crio um ideal de que eu quero que seja, né? Isso é um ídolo. Um ideal imaginário, do qual eu não alcanço agora, por exemplo. Isso é um desejo. E eu fico me relacionando com isso e me frustrando quando isso... Geralmente isso não dá certo, né? E eu fico me frustrando porque isso não deu certo. Eu tirei um pedaço. Eu não estou me relacionando com a realidade. Eu estou me relacionando com uma coisa que eu desejo que seria. Todas as minhas frustrações, elas provêm desse desejo. O desejo que eu queria que fosse daquele jeito. Entendeu? E aí ele fala que desejos não são fatos. Desejar é inferir que o exercício da vontade não é suficiente. Ah, chicotada. Ou seja, né? E a gente deseja o tempo inteiro, né? Ou seja, a gente está falando para Deus o tempo inteiro, não está suficiente, não está suficiente. Exatamente. Deixa eu ver. Onde que eu parei? No entanto, ninguém em sua mente certa acredita que o que é desejado é tão real quanto aquilo que a vontade determina. Vou ler de novo. No entanto, ninguém em sua mente certa acredita que o que é desejado é tão real quanto aquilo que a vontade determina. Esse aí eu não entendi muito bem, não. Vocês entenderam? O desejo, pelo que eu entendi, tá bom? Vou pegar algumas referências aqui. O desejo, ele parte da premissa de que eu não tenho. É algo que eu preciso conquistar, né? A vontade, ela parte da certeza de que já é, né? Inevitavelmente, isso já é assim. Eu estou satisfeito agora, né? E isso já é assim. Não sei se é isso também. Fala, Sânia. Os 3 desejos que o gênio te realiza. Você não precisa fazer nada. Pode ficar quietinha e só fazer os 3 desejos. A vontade. Você tem vontade, você levanta e vai lá fazer o que você tem vontade. Olha lá. O que vocês acham? Eu gostei disso. Não sei, ele também não esclarece tanto aqui também sobre isso. Mas alguém quer pontuar sobre desejo e vontade? Desejar é interferir no que o exercício da vontade não é suficiente. No entanto, ninguém em sua mente certa acredita que o que é desejado é tão real quanto aquilo que a vontade determina. Em vez de buscai, pois, em primeiro lugar, o reino do céu, dize, seja vossa vontade,
seja a vossa vontade em primeiro lugar o reino do céu. E tu terás dito, eu conheço o que sou e aceito a minha própria herança. Entendi agora. Entendi o que ele quis dizer. A vontade de Deus e o nosso desejo, eles são diferentes. Nosso desejo é uma coisa, desejo separado. E a vontade de Deus é a mesma vontade que a minha. Só que a gente não aceita a vontade de Deus por conta dos nossos desejos separados, das nossas metas individuais. Mas a vontade de Deus é a mesma vontade que a minha. E muitas vezes, quando a gente realiza um desejo, a gente encontra a caixa vazia. A felicidade dura 30 segundos. Daqui a pouco está caçando outra coisa para suprir. É infinito. É infinito. A insatisfação é crônica. Agora, a vontade de Deus, que seja feita a tua vontade, que é a mesma que a minha, ele que nos criou, ele conhece, ele que sabe o que vai deixar a gente realizado, né? Passar o bastão, assim, para quem sabe, é tão difícil. Hoje eu fiz um desejo na hora lá do medicamento. Eu falei assim, que eu não tome mais esse remédio, se Deus quiser. Aí depois, opa, peraí, que eu não precise desse remédio. Se eu parar de tomar é porque eu deixei de ganhar, né? Eu não estou conseguindo ir lá tomar, mas é que eu não precise dele mais. É bem diferente, né? Sim. E quando ele fala que também, assim, buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus, você vai buscar o reino do céu, e depois o que você vai buscar, né? Continua a busca. E quando fala que seja a vossa vontade em primeiro lugar o reino dos céus, não tem mais busca, é aquilo ali é sua vontade. Isso é a minha questão, Giovana. Traga. Se você já é Deus, o que você busca? Se você já é toda a perfeição, suas dúvidas totais são sanadas, você já é Deus. Você pode ser Deus. Ele quer que a gente reconhece, não busca mais. Presta atenção, Sônia. Parece que tem uma passividade nisso, né? Se eu sou Deus, o que eu preciso do quê, então? Você se experiencia sendo Deus? Você experiencia todas as suas dúvidas sendo sanadas? Essa é a proposta. Mas tem tantas pessoas que podem unir a mim e ser sanada as dúvidas, é uma infinidade. Mas as pessoas são você, são extensões suas. Nós somos o mesmo. As dúvidas do outro é nossa. A mente é uma só. Entendi. Está correto, né? Por que você acha que Jesus ainda continua mandando livro para nós, mandando conhecimento, os mestres não param? Porque nós somos ele. Somos o mesmo. Entendeu? Oi, Giovana, agora é uma coisa que criar e desejar é a mesma coisa? E agora? Eu acho que vai falar isso no próximo parágrafo, ó, criar versus autoimagem. Semana que vem a gente vai ver isso. Não vamos colocar a carroça na frente dos bois, então, né? Então eu vou caçar cola, vou colar. Como uma bela professora, você não me surpreende. Vou anotar na mão. Porque quando fala desejar, né? Parece que a gente vai criar alguma coisa. A gente cria. Mas a gente cria, mas através dos desejos. E ele está falando para a gente não, desejar é inferir que o exercício da vontade não é suficiente. Desejar, ele está falando que não é bom, você está falando que não é suficiente. Você está preso e você precisa fazer alguma coisa para mudar aquilo ali. Desejar do jeito que ele está colocando aqui,
É como se fosse interferir na realidade. Que a vontade já está pronta. A vontade de Deus para nós já está pronta. Nós já fomos criados. O que nos realiza, ele já sabe. Quem não sabe é a gente. A gente fica desejando um monte de coisa e se frustra porque não deu certo. E criar. Esse desejo é uma realidade paralela que a gente cria à vontade de Deus. Isso é uma questão de autoridade. Vocês já nunca ouviram falar isso? Os planos de Deus, para mim, são muito melhores do que qualquer um que eu poderia imaginar. Ninguém nunca ouviu falar isso. Quem já experienciou? A gente não solta o bastão para quem sabe cuidar. Quer cuidar em vez de ser cuidado? Na Bolândia, na certa. Fala, Bela! Não, porque parece que criar e desejar é a mesma coisa, né? Criar e desejar, cocriar, né? Tem a possibilidade de cocriar. Mas é aquele negócio que quando você cria, quando você deseja, é porque você não tem. O desejo Já falta, né? Ou você não sabe, você já tem. você tá falando também tá sendo falta. Não tem, né? Não? Criar, a gente sempre vai criar, gente. Criar aqui, a gente sempre vai criar. Ou a gente cria com Deus, ou a gente cria unido, ou a gente cria separado. Mas criar é inevitável, é a nossa natureza. Nós somos filhos da criação, portanto, nossa natureza é criar. Não tem como não criar. Agora, o que eu estou criando? Criar e se estender, talvez, né? Porque Deus, quando ele criou a gente, não é quem estava em falta. É da natureza a criação. O estender é da nossa natureza isso. E Só Deus, que aí a gente fala. ele não desejou a gente, porque a gente já estava dentro dele. É extensão, nós somos parte, né? Parte do indivisível. Não dá para explicar esses troços, gente. Não complica, não. O trem está sendo gravado. Eu estou preocupada com esse negócio ser gravado e falar bobagem. Mas aqui, Porque como que Deus vai olhar para dentro dele e falar, tem coisa aqui dentro de mim? Tá tudo misturado. não tem, aí é aquela história, né? Já não sou mais eu que vivo. É Deus que vive em mim. Você não sabe mais distinguir o que é o que é mar, já não tem mais. Você se perdeu no amor, então. Se achou no amor, em outras palavras. Integrou. Isso faz sentido para vocês? Tá todo mundo quentinho, gostosinho, relaxadinho? Fala que sim. Fala que sim. Fala que sim. Eu acho que eu preciso de 30 minutos de mais estudo. Graças a Deus. Fala, Rosa. Não, para mim tá tudo certinho. Tá tranquila? Tá feliz? Tá molinha? Recebeu aí conteúdo além da forma? Isso é o mais importante. As palavras são menos importantes. Eu posso tentar voltar numa questão, porque eu sou lenta, eu vou e volto. É como que é? Caranguejo também. Mais um adjetivo. Quando a gente deseja... Ai, você sabe que eu esqueci o que eu ia falar? Fala no Bel, então. Tá, depois eu lembro. Não, eu também estou satisfeito assim com o estudo muito bom, assim, muito gostoso assim estar aqui com vocês aqui assim, né? E é muito bom mesmo, né? Assim, é como se fosse um sonho, né? Assim, né? Eu me sinto como se estivesse sonhando, né? E isso é muito assim, a vontade de Deus assim, né? É uma coisa tremenda, né? A gente estamos aqui assim junto, né? Em função da vontade de Deus nas nossas vidas, né? Isso, poxa, isso não tem dinheiro que pague isso, não tem nada que pague isso, né? Você saber que você está fazendo a vontade de Deus, né? Deus está dentro de você, né? Se movendo, né? Fazendo as coisas, né?
E você ali só desfrutando de tudo isso, né? É tremendo isso, né? É um desfrute mesmo, é a gente trazer o céu para a terra, né? Isso. A gente desfrutar um pouco daquilo que do céu aqui, né? Isso é muito bom, entendeu? Muito bom mesmo. Eu tenho observado um pouco disso, sabe? Porque, sei lá, né? A gente é uma pessoa que já viveu nas drogas, né? E tal, né? Eu tenho esse personagem, né? Esse louco personagem em mim também, né? Mas eu estava falando, o personagem mais louco mesmo na minha vida, eu acho que foi o espiritual, né? O espiritual que ele eu acho que é o mais louco de todos, né? Não é não é o drogado, o drogado é uma vítima. Que maravilhoso. Mas eu tô surfando, tá, gente? É muito bom. Muito bom. O Nobel me ajudou a lembrar aqui, Nobel. Eu estava pensando assim, se o desejo agita, o desejo inquieta, e a vontade que é de Deus, a gente consegue fluir. Deixa acontecer. É tranquilo. Olha, que legal, Sânia. Nobel que me ajudou a lembrar, Nobel. O Nobel me ajudou aqui também, gente, a entender esse versículo aqui, ó, buscai, ele fala, né, pra gente não falar buscai primeiro o reino dos céus. Aí eu fiquei pensando, quando eu falo assim, eu tô com desejo de comer um sorvete, porque parece que eu não tenho sorvete, né? Mas se eu falo assim, eu tô com vontade, parece que eu tenho sorvete, tá aqui na geladeira. Então a diferença do desejo e da vontade, né? O desejo você não tem, você tá em falta. E a vontade você tem, assim, já tá ali. Então Deus, quando ele teve a vontade de fazer a gente já estava dentro dele. E se ele tivesse desejado a gente não tava, ele estaria em falta. Então, o Nobel me ajudou a entender isso aí. Obrigada, Nobel. Muito bom. Então é isso, meus amores. Vamos ficando por aqui hoje. A gente se vê na próxima segunda. Se for a vontade de Deus. E assim é. E é. Beijo. Beijo. Muito obrigada. Divirtam-se. Beijo para todas.